E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, você sabia que hoje, dia 9 de setembro de 2020, fazem 11 anos que Shingeki no Kyojin foi lançado lá no Japão como mangá? Então, lógico, né, que para comemorar esse aniversário de 11 anos de lançamento, aqui no canal Mangatube, a gente vai fazer um vídeo especial sobre Shingeki no Kyojin. E por que não já falar a respeito da origem dos titãs, né? Porque muitas das pessoas que acompanham o mangá e o anime ficam com essa dúvida, né? Da onde que surgiram os titãs? O que existe para lá das muralhas? Qual que é o segredo, né, por trás dos titãs? Então aqui nesse vídeo especial a gente vai falar a respeito de tudo isso, lógico, depois da vinheta. E galera, se vocês gostam de Shingeki no Kyojin, se você gosta do canal Mangatube, quer ver mais conteúdo dele aqui no canal, você vai nos dizer isso com um like aí no vídeo, né? Então já deixa o seu like pra gente saber que vocês gostam desse conteúdo. E se não for inscrito ainda no canal, já se inscreva também e ative o sininho de notificação para você sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. Então bora lá, né? Após a terrível batalha lá, né, em Shiganshina, e com a morte de cerca de 2/3 da tropa de exploração, incluindo o comandante lá, o Erwin Smith, eles finalmente conseguem chegar ao porão lá do Grisha Jaeger, né, o pai do Eren. E lá no porão eles descobrem, né, uma gaveta com um fundo falso e um livro. E esse livro tinha altas revelações. Uma das coisas que esse livro possuía era uma imagem do Grisha mais jovem, com uma mulher do lado dele que não era a mãe do Eren, e também com uma criança em seu colo, e essa criança também não era o Eren. De início, assim, né, os personagens que estavam lá no porão, eles achavam que aquela imagem era uma pintura. Só que a imagem tinha detalhes demais para ser simplesmente uma pintura. E aí, né, logo depois de verem essa imagem, eles começam a folhear o livro do Grisha, que tinham informações não só a respeito da origem dos titãs, né, dos titãs em geral, mas também contando um pouco sobre a história da humanidade. Antes da gente ir para a origem dos titãs, é importante nos atentarmos a um detalhe. Lá na história de Shingeki no Kyojin, há duas civilizações existentes. Os Marley, né, que são os Marleyanos, e os Eldia, que são os Eldianos. Os Eldianos, eles eram subordinados aos Marleyanos. Isso porque os Eldianos, eles eram considerados como se fosse uma raça inferior. E eles eram classificados como sendo sangue ruins. Agora que a gente já sabe a respeito disso, guardem bem essas informações porque elas vão ser importantes no decorrer da história. Vamos falar sobre o surgimento dos titãs. Tudo começou há muito tempo com uma mulher chamada Ymir Fritz. Ela realizou um pacto com um demônio e assim ela conseguiu adquirir o poder dos titãs. E daí a gente até descobre, né, nos capítulos mais atuais de Shingeki no Kyojin, que o rei ele acabou utilizando esse poder da Ymir para conseguir ganhar diversas guerras, né, aumentar o seu poderio e até mesmo fazer com que os seus descendentes herdassem esse poder da Ymir. Mas isso aí é um tema para um outro vídeo, não é tão importante para o que a gente está falando agora. Desde lá da época em que a Ymir adquiriu esses poderes dos titãs, isso acabou gerando opiniões duplicadas. Algumas pessoas achavam que esses poderes que ela tinha estavam ajudando a humanidade e outras achavam que esses poderes estavam, na verdade, trazendo o caos. Após 13 anos, né, de que a Ymir adquiriu o poder dos titãs, ela acabou falecendo. E assim, o seu falecimento foi de uma forma extremamente bruta, porque os seus próprios descendentes devoraram o seu corpo, para, como eu falei, adquirirem, né, comerem lá o fluido espinhal dela e adquirirem também os poderes que eram dela.
E foi assim que surgiram os 9 titãs principais. Inclusive, galera, aqui no canal nós temos um vídeo falando a respeito desses titãs. Eu recomendo que vocês assistam, que é um complemento a mais às informações que a gente vai falar aqui. E lógico, né, com esses poderes divididos, a guerra só aumentou. Só que essa guerra ela tinha proporções continentais, era no continente inteiro. E a batalha foi tão intensa que ela durou mais de 1700 anos. E aí a gente tem um ponto importante, que é o quê? Que é a virada dos Marleyanos. E a partir de alguns anos, né, sendo dominados por Eldia, pelos Eldianos, os Marleyanos fizeram uma rebelião através de guerras civis que começaram a enfraquecer o poder de Eldia. E após diversas tentativas frustradas, o povo de Marley conseguiu a tão esperada vitória. E inclusive, eles conseguiram aprisionar 7 dos 9 titãs originais. E logo após o fim, né, foi construído o Império de Eldia. E esses portadores dos titãs, eles acabaram entrando também em conflito. E aí que a gente também tem informação a respeito do titã primordial. O titã primordial, ele é designado a quem tem o sangue real e ele tem o poder de controlar todos os outros titãs. O rei, então, né, cansado de brigas, ele resolveu pegar parte do povo eldiano e levar para uma ilha chamada Parades. Daí, então, ele construiu enormes muralhas com titãs colossais, né, usados como material, e aí ele ameaçou que quem tentasse invadir Parades, ele ia soltar todos esses titãs. E com o poder deles, destruir o mundo. E aí você pode perguntar, tá, Joey, ele levou só parte do povo eldiano para Parades. E o que aconteceu com os outros que ficaram lá? Gente, os outros eldianos que ficaram lá com o povo de Marley, eles simplesmente continuaram sendo tratados como lixos e servindo, né, de escravos. E ali onde se passa grande parte da história principal de Shingeki no Kyojin é a ilha que a gente conhece, né, a Ilha de Parades. Ela é uma ilha isolada ali do continente. Bom, então aqui a gente já sabe da onde surgiram os titãs originais, a gente sabe a respeito dessas guerras que aconteceram entre os eldianos e os marleyanos, que acabou resultando, né, no isolamento de alguns eldianos para a Ilha Parades e na criação das muralhas. Daí você deve se perguntar, tá, mas da onde que surgiram aqueles titãs irracionais, que são aqueles que simplesmente ficam correndo adoidados e que comem as pessoas? Bom, aí é que entra uma parte bem cruel da história. Como eu falei, alguns eldianos ficaram com o povo de Marley, servindo, né, como escravos. Mas sabe o que acontecia com alguns desses? Eles eram pegados caso fizessem alguma infração. Eles eram levados até a costa da praia da Ilha de Parades e ali eles aplicavam neles, como forma de castigo, o líquido espinhal de um titã que eles tinham lá, né, um dos titãs originais. E era isso que fazia com que eles se transformassem nesses titãs irracionais, porque não é qualquer pessoa que pode adquirir, né, um titã original. Então essas pessoas que serviam simplesmente de castigo, eles eram injetados neles, eles ficavam lá, se transformavam em um titã irracional e ficavam correndo pela ilha. O povo de Marley, né, fez isso para que justamente os eldianos nunca conseguissem escapar daquela ilha e fizessem uma revolução ou uma nova guerra contra Marley. Ou seja, prenderam eles naquela ilha para sempre. Só que se a gente for pensar bem, isso foi uma faca de dois gumes, porque o povo de Marley, ao mesmo tempo em que eles colocavam titãs ali para cercar o povo eldiano e não fazer com que eles fugissem, fazia com que Marley também não pudesse atacar Eldia, porque se eles quisessem atacar lá a Ilha de Parades, eles iam ter que passar por esses titãs. E os titãs irracionais, o próprio nome já diz, né? Eles são irracionais, então eles não conseguem diferenciar o que é um povo eldiano e marleano. Qualquer ser humano que eles veem, eles já têm esse instinto de atacar. E foi daí, então, que surgiram os titãs, né? Quando a gente começa a história de Shingeki, já vem desses titãs irracionais, mas eles surgiram a partir disso, né? Eles são escravos eldianos
que foram castigados pelos Marlianos. Muitas pessoas, quando leram Shingeki no Kyojin, chegou nessa parte da revelação, acabaram desanimando um pouco porque achavam que podia ter alguma explicação a mais. Só que o autor da obra, o Hajime Isayama, ele alega que ele quis mostrar aos leitores um contexto um pouco mais diferente. Ele quis mostrar, né, como se as muralhas fossem um conformismo e o medo de sair e conhecer algo além fosse maior, né? Por isso que até então, depois dessa saga no mangá, a gente tem os personagens querendo saber o que tem além da Ilha de Parades. Fora que ele também quis mostrar os titãs como sendo uma perturbação, como sendo uma forma de medo das pessoas, porque muitos acabam entrando no conformismo de está muito bom eu morar aqui, eu ficar protegido nas muralhas, do que querer conhecer o mundo afora. E aí a gente até vê na história que pouquíssimas pessoas vão para a tropa de exploração. Muitos entram nesse conformismo de eu vou para a polícia, porque aí pelo menos assim eu fico com a minha vida feita, não preciso correr perigo indo atrás de titãs. E aí esse tipo de pessoa acaba perdendo tudo o de belo que o mundo tem a oferecer. Aí ele disse que com essa história ele quis mostrar isso, de que se você não se arriscar e sair, você vai ter uma vida de arrependimentos e jamais vai saber qual que é o significado da sua existência. E essa é uma das coisas que chamam a atenção em Shingeki, né? A gente tem uma história que começa de uma forma e a partir do momento em que os personagens eles descobrem que existe todo um mundo e que eles perdem esse medo e vão atrás, né, para que eles consigam fazer com que outras pessoas também conheçam o mundo afora e livrar aí a humanidade dos titãs, começam a vir várias reviravoltas. E aí a gente tem uma mudança até mesmo no nosso próprio protagonista. E que aí eu já não vou falar nada porque pode ser um spoiler. Mas bom, galera, essa foi a origem dos titãs. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações 2 vezes para você sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. A gente já sabe que Shingeki no Kyojin está entrando no seu arco final, né? Já estamos nos momentos finais da história, pelo menos no mangá. Coloca aí nos comentários também o que você espera do final. E coloca o que você achou da origem dos titãs, se atingiu as suas expectativas na época que você ficou sabendo o que era, ou não, ou o que você queria que tivesse acrescentado a mais. Vamos usar aí os comentários pra gente conversar sobre. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, nos vemos na próxima! É isso aí, valeu, falou e...